Salmo de número 51. Salmo de número 51, versículo de número 12. Vamos nos colocar de pé nesse momento, para nós fazermos esta oração, essa leitura. Nós vamos ler um versículo nesse salmo. Salmo de número 12 diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aleluias. Vamos orar. Deus maravilhoso, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, de louvarmos o teu nome, de adorarmos a tua palavra. Senhor, continua falando conosco, que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar a cada coração, a cada alma aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, este salmo foi escrito pelo rei Davi, quando, da época em que ele estava atravessando um momento muito conturbado na sua vida. Esse salmo foi escrito na época do capítulo 11 do livro de 2 Reis. E eu gostaria que você abrisse o livro de 2 Reis, 2 Samuel, capítulo 11. Capítulo 11. Então, irmãos, o que acontece? Nós, do dia que nós nascemos, até o dia de Deus nos recolher, nós perdemos muitas coisas. De coisas pequenas e insignificantes, a coisas grandes e importantes. Nesse capítulo de número 11, e no livro de Salmo, no Salmo de número 51, nós encontramos Davi perdendo algo de muito especial na vida dele. O que nós, cristãos, temos de mais importante na nossa vida é a salvação. Não há coisa mais importante para o cristão do que a salvação. E quando nós perdemos a salvação, nós nos tornamos pessoas tristes, amarguradas, frustradas, decepcionadas. Às vezes tem pessoas que se encontram num momento tão difícil porque perdeu a salvação, que pensa até em tirar a vida.
E nós encontramos e vimos pessoas que agiram dessa forma. Aqui no capítulo 11, nós começamos a nossa história, e eu vou contar essa história para você. No capítulo 11 e no versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi era um rei muito próspero. Deus livra Davi das mãos de Saul e conduz Davi até que ele assumisse o reinado, o poder. Ele então assume o reinado. E durante o período em que Davi é rei, Deus prospera a Davi. Naquele período em que ele foi rei, o reino de Israel cresceu. As suas fronteiras foram alargadas. Eles conquistaram territórios, conquistaram riqueza. Davi conquistou o respeito do povo e dos seus inimigos. Davi cresceu na presença do seu povo, na presença dos seus inimigos e na presença de Deus. Até um certo momento de Deus dizer assim: Davi é o homem segundo o meu coração. É uma expressão usada pelo próprio Deus. Deus diz: Davi é o homem segundo o meu coração, porque Davi prosperou diante de Deus. Davi então assume aquele reinado, conquista vitórias, mas um belo dia acontece algo terrível na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi, ele observava uma mulher tomando banho. A Bíblia diz que ele achou aquela mulher muito bonita. E o desejo de ter aquela mulher subiu no coração de Davi. Davi desejou aquela mulher. Aquela mulher estava lá embaixo tomando banho, lavando-se, purificando o seu corpo. E Davi olhou para aquela mulher e desejou aquela mulher. O interessante de nós sabermos era que Davi era um homem casado. Não com 1, 2 mulheres, ele tinha 1, 2. E tinha também suas concubinas. E ele deseja aquela mulher. O pecado começa a entrar na vida e no coração de Davi. No capítulo 11, este capítulo 11 de 2 Samuel, para mim, Adailson, eu considero um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Porque neste capítulo, Deus mostra o declínio, a queda, o pecado de um dos seus servos mais fortes. Deus mostra para nós aqui, e Ele não esconde a fraqueza e a queda daquele homem, mesmo Deus dizendo que este homem era segundo o seu coração. Deus não esconde aqui a derrota e o declínio desse homem. Deus revela para nós, porque Deus tem um propósito nisso. O propósito de Deus, pastor Ismael, é mostrar para mim e para você que não há homem forte, não há mulher poderosa, não há super pessoas, não. Todos nós, mesmo aquele que é segundo o coração de Deus, tem seus momentos de fraqueza. Davi teve um momento de fraqueza. Davi foi tentado. E Deus mostra para nós neste capítulo 11 que todo homem e toda mulher está sujeito ao pecado, à tentação. Porque ser tentado não é pecar. Pecar é ceder à tentação. E Deus mostra através deste homem, um homem com um grande nome, um homem muito poderoso na terra, um servo fiel,
O homem segundo o coração de Deus pecou, desejou outra mulher. Ele foi tentado quando ele viu aquela mulher tomando banho. A Bíblia diz que era uma mulher muito bonita, e ele foi tentado. Ele olhou e ele permitiu que a tentação entrasse no seu coração e que ele cedesse àquela tentação. Mas eu pergunto, o que levou Davi a ceder a esta tentação? Quais foram os caminhos que levaram Davi a ceder à tentação e a pecar? Está aqui, no primeiro versículo. A Bíblia diz que era um período em que todos os reis iam para a guerra, iam para a batalha. Mas Davi resolveu ficar em casa, descansando. A Bíblia diz que era uma tarde, e ele estava dormindo, acordou, despertou daquele sono, e foi andar no alpendre, na área suspensa. Ele foi passear, enquanto os seus súditos, os seus soldados, a Bíblia diz, todo o Israel estava na batalha. Todo o exército de Israel estava na batalha, sem o seu grande líder, sem o seu rei. Todos estavam batalhando, mas Davi resolveu ficar em casa, dormindo e descansando. A Bíblia diz, irmãos, que Davi resolveu tirar um cochilo, enquanto seus homens estavam morrendo ao fio de espada. Davi estava ocioso, ele conquistou tudo que o coração poderia desejar. Ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres, ele tinha súditos, ele tinha um reino poderoso, ele tinha o respeito dos inimigos, ele tinha o respeito dos amigos, ele era o homem segundo o coração de Deus, ele tinha admiração de Deus. Imagine você, Deus olhando para o senhor pastor e dizendo assim: o pastor Sebastião é o homem segundo o meu coração. Isso não é para qualquer um, isso é apenas para privilegiados, ser segundo o coração de Deus. Mas ele ficou em casa, ocupando a sua mente com o quê? Com nada. E a Bíblia diz que nós temos que estar ocupados com as coisas da obra, da igreja. Nós não podemos ter uma vida de descanso, porque o nosso descanso não é nessa terra. O nosso descanso é lá no céu. Aqui na terra é lugar de trabalho, é lugar de batalha, é lugar de luta, de guerra. A Bíblia diz: ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a ociosidade deste mundo, com a tranquilidade. Cuidado, irmãos, quando a brisa suave estiver batendo no seu rosto, e você achar que é o momento de descansar, quando você conquistar uma grande vitória na sua vida, quando você conquistar uma grande bênção na sua vida, e você achar que está tudo bem, cuidado, é o momento que nós temos que estar mais preparados, porque a nossa mente vai estar mais tranquila. Mente vazia é um adágio popular. O cristão, nós crentes, temos que ocupar a nossa mente com Deus. Tudo que tiver relacionado a Deus, nós temos que ocupar a mente. Ao invés de ouvirmos uma música mundana, devemos ouvir um hino, um louvor a Deus. Ao invés de nós ocuparmos a nossa leitura com livros e revistas que não trazem nenhum
acréscimo à nossa vida espiritual, nós temos que ocupar a nossa vida na leitura da palavra de Deus. E não pense você que na igreja, que na obra, não tem serviço para você. Tem gente que pensa assim: ah, não tem serviço na igreja porque eu não tenho capacitação, eu não sei pregar, a minha leitura é pequena, o meu conhecimento é quase nada, não tem ocupação para mim na igreja. Só os obreiros que têm ocupação, só o pastor, só os líderes que têm ocupação, só o louvor tem ocupação. Não, irmãos, na casa de Deus, todos nós temos trabalho. Se o pastor não te mandar fazer nada, tranquilo, Jesus te mandou: ide por todo mundo e pregai, ganhar almas para o Senhor, é um privilégio nosso. A Bíblia diz que os anjos desejavam pregar a palavra de Deus, mas Deus reservou este privilégio à sua igreja, que somos nós. Davi deveria estar na batalha, na guerra, mas resolveu ficar em casa, descansando. Irmão, e a tentação ela tem no mínimo 3 estágios. Ela tem no mínimo 3 elementos que nos afrontam, pastor. No mínimo, a carne, o mundo e o diabo. O diabo e o mundo é fácil de ser vencido. Irmão Adailson, não brinca. É mais fácil ou menos difícil de ser vencido do que a carne. Sabe o que é a carne? É a luta que nós temos dentro de nós mesmos. O diabo está lá, mas nós estamos aqui loucos. Tem coisa que até o diabo diz assim. Só ajudando aqui um pouquinho. Tão interessante esse assunto, que a Bíblia diz assim: humilhai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia não fala para correr do diabo. Humilhai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Agora, quanto à prostituição, a Bíblia diz: fugir da prostituição. Prostituição é carnal. Irmão, não há inimigo maior do que você mesmo. Não há inimigo maior do que eu mesmo. Dentro de nós, Paulo escrevendo aos Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 7, ele diz, o capítulo 8, não me falha a memória aqui, ele diz que tinha uma batalha travada dentro dele. O que ele queria fazer, isso ele não podia, mas o que ele não podia, ele fazia. E ele diz assim: porque o pecado que habita em mim. Paulo, eu não estou falando da Adailson, eu estou falando do Paulo, apóstolo do Senhor, homem de fé. Ele diz que dentro dele habitava uma batalha. Não sei se é o capítulo 7 ou 8, você pode confirmar aí. Se você achar, dá o toque aí para nós. Mas, irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro, não é verdade? Salmo de número 42, versículo de número 7. Um abismo chama o outro. Depois de mostrar-se ocioso, Davi, ele consumou a sua queda, o seu declínio. Davi olha para aquela mulher, irmãos, chama o seu servo e diz assim: manda ver quem é aquela mulher. E o servo vai lá e vê quem é a mulher, volta e fala para ele: olha, aquela mulher, ela é esposa de Urias, aquele soldado que está lá na batalha, batalhando a batalha que o senhor deveria batalhar. O senhor está aqui dormindo e ele está lá lutando pelo senhor. É mulher dele. E a história segue e fica mais tenebrosa. O pecado, irmãos, ele começa com uma pontinha, uma pedrinha, uma coisinha, uma tentaçãozinha.
E tem gente que brinca com o pecado como se estivesse brincando com um gato, com um animal de estimação. O pecado não é um animal de estimação. O pecado é um câncer que destrói o homem e a mulher. O pecado é um câncer que corrói o coração. O pecado é um câncer que corrói a família, destrói a família. Davi olhou aquela mulher bonito, admirou. Mas o coração de Davi, a partir daquele momento em que ele deu vazão para aquela tentação, tornou-se negro. E quando eu digo que é um dos textos mais tristes da Bíblia, se você acompanhar, você vai ver que depois dele olhar e ver a mulher e procurar saber quem é a mulher, ele então traça planos meticulosos, diabólicos, infernais, para destruir o marido daquela mulher. Ele chama aquela mulher para dentro da sua casa, da sua cama, dorme com aquela mulher, manda ela para casa, e depois de alguns dias, chega a notícia: olha, Davi, estou grávida. Estou grávida. Davi se desespera. Ele fica louco e manda chamar Urias. Urias vem correndo, irmãos. O rei mandou me chamar. E diabolicamente Davi traça um plano para matar Urias. Primeiro ele tenta fazer Urias dormir com a própria mulher, para enganar Urias e pensar que foi ele que engravidou a mulher. Mas Urias não aceita, ele disse: não, Senhor, eu não vou para a minha casa deitar com a minha mulher, porque o meu senhor Joabe está na batalha, os meus amigos estão na batalha, eu vou ficar aqui nas tendas, eles estão dormindo nas tendas do deserto, eu vou ficar aqui ao céu aberto, dormindo aqui também, não sou digno de ir para casa. O rei se ira com aquilo, escreve uma carta, dobra aquela carta, põe o selo real e entrega a Urias. Leva essa carta para o general, o seu chefe. Urias então pega aquela carta e sai correndo, em disparado, obedecendo às ordens do rei. Não sabia ele que estava escrito naquela carta era a sentença de morte do próprio Urias, escrita pelo seu rei, pelo seu líder. Ele entrega a carta, o general lê, dobra, coloca no bolso, arma ardilosamente um plano, põe Urias na frente da batalha, recua os homens e pá! Urias morre. Davi prostituiu, adulterou e ainda por cima mandou matar o marido daquela mulher para ficar com ela, para que o seu plano ardiloso, para que o seu pecado não fosse revelado diante do povo. Então ele traz aquela mulher para dentro de casa. Aleluia, Jesus. É triste essa história, não é? E deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, a respeito do pecado. Nem vê o que está fazendo. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Todo pecado, olhe para cá, todo pecado tem consequência. Ah, eu vou cometer um pecadozinho aqui, que não vai ter problema, não pode não ter naquela hora. Mas depois, você vai colher o fruto. A lei da semeadura, ela é implacável. A lei da semeadura é implacável. O pastor diz aqui, o salário do pecado é a morte. No livro de Samuel que nós estamos lendo, no capítulo 12, e no versículo de número 9, veja só, a consequência. Versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o Heteu, feristes a espada e a sua mulher tomastes por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon.
Agora, pois, olha a consequência. Agora, pois, as consequências. Não se apartará da tua casa a espada. É uma das consequências. Eu poderia ler o resto aqui, mas não vou ler. Vou te dizer. Davi teve vários filhos. Em certo momento, um irmão desejou a irmã e cometeu incesto. O outro irmão, enraivecido com aquela situação daquele homem, mata. Abisalão mata Amon, seu próprio irmão. Depois, mais na frente, Abisalão pega uma das concubinas de Davi. Concubina é uma esposa, uma mulher. E tem relações sexuais com aquela mulher do seu pai, diante de toda a cidade. Irmãos, irmão Pedro, o pecado tem muitas consequências. Davi tentou de todas as maneiras esconder o seu pecado, mas olhe para cá, não tem como esconder o pecado de Deus, irmão. Deus levanta um profeta chamado Natã. Natã vai lá no rei e diz assim: rei, vim te contar uma história e gostaria que o senhor ouvisse. Conte-me, Natã. Existia em uma vila, em uma cidade pequena, dois homens, um muito rico e outro muito pobre. Aquele muito rico tinha várias ovelhas, cordeiros, tinha um rebanho muito grande, mas o mais pobre tinha apenas uma ovelhinha. Dessa ovelhinha, ele cuidava com carinho como se fosse a sua filha. Comia no mesmo prato, bebia no mesmo copo, dormia no seu quarto. Aquela ovelha era para ele como uma filha. Um dia chega um viajante naquela vila, e o viajante, rei, vai se hospedar na casa do homem rico. O homem rico, então, manda os seus servos pegarem a ovelha do homem pobre, a única ovelha que ele tinha. Manda matar aquela ovelha e fazer uma comida para aquele viajante. O rei, então, ira-se. Enfurecido, ele disse assim: este homem rico merece a morte. Irmãos, tem coisas que me assustam, sabe? O excesso de santidade me assusta. Eu tenho medo do excesso de santidade, pastor Ismael. Aquela pessoa que se apresenta: eu sou santo e tudo à minha volta é santo. Eu tenho medo disso, irmão. Eu tenho medo de excesso de santidade. Eu poderia contar aqui vários exemplos que passamos aqui na igreja, de pessoas muito santas. Eu tenho medo, pastor, quando eu vejo uma pessoa acusando demais as outras. Ele não vê defeito em si próprio, mas ele vê nos outros. Olha lá, ó. Ó, irmã, olha o jeito que ela entrou na igreja. Ó o vestido. Ó o batom. Olha como é que é aquele obreiro. E se tem uma coisa que me dói mais no coração, irmão, é ver alguém falando mal de obreiro. Irmão, me dói o coração. Porque não é o meu papel. Não é o seu papel. A Bíblia diz para nós amaldiçoarmos, para nós abençoarmos. A Bíblia diz: abençoa os teus inimigos. E de vez em quando, eu encontro pessoas amaldiçoando os irmãos. Eu tenho medo. Isso é um medo particular mesmo. Santidade extrema. Eu tenho muito medo. Viu, Caetano? Quando a pessoa... Eu tenho medo. Davi, cheio de pecado, adúltero, prostituto, homicida, ficou com raiva do rapaz que matou a ovelha do outro e disse que ele era digno de morte.
Então Natã, cheio do poder de Deus, disse: Davi, este homem é você. Você quer matar aquele cara lá, mas você fez pior. Você roubou a mulher do teu servo fiel. E agora, Davi, o que fazer? Irmão, quando Deus entra na situação, não há e não tem para onde nós fugirmos. Deus, Ele trata de nós. Quando Deus ama, Deus cuida. Deus cuida. Davi pensou que aquela ferida estava curada, porque estava com uma casca por cima. Davi pensou: esse pecado está escondido. Resolvi o problema, matei Urias e trouxe a mulher para dentro da minha casa. Resolvi o problema, ninguém vai ficar sabendo. Irmão, criou uma casca por cima, mas por baixo daquela casca estava podre. Havia pus do pecado. Não há pecado escondido diante de Deus. Não tem como nós escondermos os nossos pecados de Deus. Podemos esconder do pastor, podemos esconder da esposa, podemos esconder dos filhos, podemos esconder da igreja, mas nunca podemos esconder de Deus, porque não há nada oculto, escondido diante do Pai. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele sabe o que passa no meu e no teu coração. Deus conhece o intento da nossa vida. Ele sabe aonde os nossos pés têm andado. Ele sabe o que os nossos olhos têm visto. Ele sabe o que os nossos ouvidos têm ouvido. Ele sabe o que a nossa boca tem falado. Deus nos conhece. E quando Ele sabe, Ele arranca a casca da ferida para tratar. E às vezes parece que dói. E dói. O tratamento de Deus dói. Mas é essencial. É vergonhoso? É. Mas é melhor passarmos vergonha aqui na terra e entrarmos de cabeça erguida no céu. Aleluia, Jesus. Vejamos, irmãos. Traz a mulher para dentro de casa, acabou o problema. Acabou não. A lei da semeadura. Planta, colhe. Se você planta vento, você vai colher vento. Sabe o que aconteceu com aquela gravidez? Batseba teve o filho, e foi o filho adoecido gravemente com uma doença. E durante 7 dias, Davi prostou-se em terra, jejuou, rasgou as suas vestes, e ficou ali prostrado, orando pelaquela criança. Mas a lei da semeadura, irmãos, ela é pesada. Você pecou, confessa o teu pecado. A Bíblia diz que nós temos ao Pai, junto ao Pai, um advogado fiel e justo, que intercede por nós. A Bíblia diz que quem confessa alcançará. Irmãos, o pecado é doído, mas a consequência dele é muito mais doída. Davi colheu as consequências. Quando Natã disse assim: este homem é você, sabe qual foi a atitude de Davi? Davi caiu em terra e disse assim: pequei contra o Senhor. Realmente errei diante do Senhor. Quando nós, irmãos, seres humanos, cometemos uma falha, cometemos um erro de percurso, caímos no pecado. E Deus, quando Ele escreve isso aqui, irmã Vilma, Ele está dizendo: não existe no planeta Terra um homem
e uma mulher que não esteja sujeito à queda, às tentações. Ele está demonstrando aqui, ele revela a queda de Davi, para mostrar para mim e para você, para nós aprendermos. Primeiro, olhe para cá, a perdoar. Nós temos que aprender a perdoar. Irmão Adailson, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Você não sabe. Realmente, eu não sei. E se um dia você quiser dividir comigo o teu peso, a gente carrega junto. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Se não houver perdão, você vai continuar carregando essa carga sozinho. Você vai continuar frustrado e frustrada. Amargurado e amargurada. Nós temos que aprender a perdoar. Porque, Edson, depois de toda essa coisa horrenda que Davi fez, ele arrependeu no seu coração. E por isso a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele arrependia e pedia perdão e Deus perdoava. Deus perdoou a Davi. Daqui a pouco eu vou voltar a história aqui. Deus perdoou a Davi, meu pastor me lembrou de algo aqui maravilhoso. O perdão de Deus é tão maravilhoso, que lá na frente, Batseba e Davi tiveram um filho. Sabe qual é o nome deste filho? Salomão. O grande Salomão. Deus, quando Ele perdoa, pastor, Ele perdoa de verdade. A Bíblia diz assim: dos teus pecados não me lembrarei mais. Ele perdoa. E o perdão de Deus é maravilhoso para as nossas vidas. Depois que o filho morreu, Davi tomou uma atitude na sua vida, porque cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Davi caiu, e Deus estava ali, ó. Pode vir, Davi. Você se lembra do filho pródigo? Saiu, gastou tudo o que tinha. Quando ele estava na miséria, comendo bolota de porco. Vou voltar para casa. Vou voltar para casa. E ele volta para casa. Quando ele está voltando, que o seu pai percebe que ele está voltando. É aqui que eu te digo, irmão. Deus, ele é maravilhoso. O pai do filho pródigo fez o quê? A Bíblia diz que ele abraçou o seu filho. Ele amou o seu filho. Ele cometeu um grave pecado, cometeu. Mas o pai, ele nos ama. De uma maneira, irmãos, que eu não posso explicar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não consigo mensurar o tamanho do amor de Deus, mas o amor dele é grande para comigo e para com você. Quando Davi arrependeu-se, passou aquele lamento. A Bíblia diz que ele passou 7 dias deitado, prostrado. E aqui, abra sua Bíblia, vamos acompanhar aqui. Eu já estou acabando. Capítulo 12 e versículo de número 20. Eu vou ler todo o versículo e depois eu vou voltar explicando. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Eu vou ler de novo, irmão. Aqui, um homem que acabou de pecar, de matar o seu servo, de seu filho morrer. Olha só.
Então, capítulo 12 e versículo de número 20, para quem quiser acompanhar aí. 2 Samuel, do livro que nós estamos estudando. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Qual foi a primeira atitude de Davi? Depois que passou tudo, Davi poderia continuar ali prostrado, esperando que algo aconteceu. Mas a primeira coisa que ele faz é se colocar de pé. Com essa atitude, irmãos, eu estou aqui destruído. O pecado corroeu o meu coração, a minha alma. Eu estou triste e envergonhado. O meu filho está morrendo. Eu estou aqui destruído pela vida, pelos olhos dos amigos e dos inimigos, pensando que Deus não quer saber de mais nada comigo, mas de repente eu sinto no meu coração que Deus me perdoou. Então Davi faz uma coisa que todo homem tem que fazer, é tomar uma atitude diante da queda e do pecado. Ele tem que se erguer, mesmo que ele esteja fraco, mesmo que ele esteja caído, ele tem que encontrar forças, eu não sei aonde, lá no íntimo do seu coração, e levantar-se daquela posição que ele se encontrava. Davi coloca-se de pé. É difícil, Caetano. Depois de uma queda, Lauro, depois de você tomar uma queda espiritual, é difícil, mas não é impossível. Nós temos que tomar uma atitude. Ou quem pecou e caiu tem que tomar uma atitude, levantar-se, colocar de pé. Qual foi a outra atitude que Davi tomou? Versículo de número 20. Ah, meu Deus. Ele colocou-se de pé, lavou-se, porque ele estava deitado nas cinzas. Quando fala de lavar, irmãos, fala do sangue de Jesus. Isso aqui é uma representatividade do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus derrama o seu sangue lá na cruz, Ele está nos lavando e purificando de todos os nossos pecados. Quando Davi toma banho, se lava, ele está tirando aquela sujeira pecaminosa que estava dentro dele. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós nos colocamos debaixo do sangue de Jesus, e este sangue nos purifica e nos lava de todas as nossas impurezas e pecados. Aleluia, Jesus. Qual foi a outra atitude que está aí? Ele ungiu-se. Ele levanta, toma uma atitude, pequei e errei, mas eu quero me consertar diante de Deus. Ele vai lá, toma um banho, lava-se, tira toda a impureza. E o terceiro passo dele, ele vai lá e unge-se, derrama o óleo da unção sobre ele. Quando fala de óleo da unção, diz a respeito do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue ficar de pé diante de Deus sem a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, Ele é a pessoa que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a enxergar o mal. O Espírito Santo é a pessoa que nos dá visão de Deus sobre a nossa vida. O Espírito Santo é a pessoa que nos revela a palavra e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Quando Davi unge, ele está mostrando para nós que sem a unção de Deus nas nossas vidas, irmãos, nós não conseguimos. Sem a presença do Espírito Santo, olhe para cá. Nos últimos dias, eu tenho ouvido algumas coisas, alguns rumores de alguns homens
estudiosos, cientistas, teólogos, desmerecendo a pessoa do Espírito Santo, desmerecendo o batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem que isso foi coisa do passado. Tem pessoas que dizem que o batismo no Espírito Santo foi só naquela época, que agora, na atualidade, isso é uma besteira. Um irmão chegou até me dizer: irmão, aquela história lá da Rua Azusa, é Azusa mesmo? Azusa, aquela história lá, aquilo, irmão, é para outra época. Eu ouvi a pessoa falar isso para mim. Não foi história que eu ouvi falar, não. Eu não li. A pessoa falou para mim: isso é besteira. Vocês que estão em cima do púlpito, que auxiliam o pastor, tem que parar com esse negócio de visão espiritual, de deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso é besteira. Nós temos que ser mais pragmáticos. Nós temos que fazer a coisa com uma visão mais associativa das coisas. Irmão, eu assustei, porque é uma pessoa da igreja. Não está aqui mais. Eu assustei. Esse negócio de deixar o Espírito Santo tomar conta do culto, deixar o Espírito Santo pregar a palavra, te usar. Não, irmão, você já tem que vir com um sermão ali, todo feito. O culto, irmão, meu Deus, Davi nos mostra que nós temos que estar ungidos no Espírito Santo. O Espírito Santo tem que guiar o crente. A igreja não é nada sem o Espírito Santo. Nós não somos... Quem não dá valor ao Espírito Santo está fadado ao fracasso espiritual. Não há igreja que resista sem a presença do Espírito Santo. Você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo te ajudou a estar aqui. Não desprezemos a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Qual foi a outra coisa que Davi fez? Ele levantou, se lavou, se ungiu e mudou de vestes. Sabe, Damasceno? Tem pessoas que aceitam a Jesus e vêm para a igreja. Mas vêm para a igreja e vêm com a mesma roupagem lá de fora. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós ganhamos uma menina para Jesus. Eu ainda tinha os meus 15, 16 anos. A menina tinha também uns 15, 16 anos. Uma moça muito bonita mesmo. Parecia com a minha esposa, que minha esposa é linda. Parecia com ela. Eu já falei que o outro é bonito, não falar que ela é bonita, vai ter problema em casa. Mas, bonita. Aqui da igreja. Irmãos, e nós convidamos aquela moça, se eu falar o nome, o custódio vai lembrar, então eu não vou falar o nome. E aquela moça veio para a igreja. E ela disse no coração dela, ela nos contou isso depois, ela colocou no coração e falou assim: vou arrebentar com aquela igreja, vou arrebentar com aqueles crentes, com aqueles jovens. E eu não sei se hoje existe, mas naquela época existia um vestido que se chamava cubinho. Ele era colado no corpo e vinha até aqui assim, ficava uns 3 metros acima do joelho. E a moça veio. Irmão, quando eu olhei e vi aquele negócio, falei: o sangue de Jesus tem poder. Aquela moça entrou toda faiceira, toda bonita, e sentou num banco da igreja. E o culto comendo, e o pregador pegou e começou a pregar. De repente, aquela moça nos contando, algo queimou no peito daquela moça. As lágrimas começaram a rolar nos seus olhos. E ela disse que quando ela olhou para o seu corpo, ela falou: meu Deus, estou me sentindo imunda. Acabou o culto. Aquela moça nos procurou e falou: me ajude, porque eu quero aceitar a Jesus de verdade. E quero usar outro tipo de roupa, uma roupa decente. Algo que não venha trazer confusão à igreja. Algo que não venha tentar os meus próximos. Algumas irmãs da igreja. Você lembra da história, negão? Mais ou menos, né? Não vou falar o nome, não. Algumas irmãs da igreja se reuniram e deram 2
pares de roupa para aquela moça. 2 saias jeans. Naquela época usava muito saia jeans, abaixo do joelho. Você lembra daqueles crentes, irmão, que usava saia abaixo do joelho? Lembra? Existia naquela época, Aquela saia jeans. Deu 2 saias para aquela moça. Durante 2 anos, aquela moça usou 2 saias e 2 blusas. Porque ela não trabalhava, ela morava com o tio, não tinha família. Ela usou 2 saias e 2 blusas. Deus honrou aquela moça. Aquela moça casou-se com um grande homem da igreja. Hoje são pessoas prósperas financeiramente, espiritualmente e familiarmente. Sabe por quê? Porque ela mudou as vestes que ela trouxe lá do mundo. Tem gente vindo do mundo para cá e está trazendo a roupagem do mundo. Irmão, você não vai conseguir vencer. Tem gente que sai lá de outra igreja e traz as coisas daquela igreja para cá e quer nos empurrar a goela abaixo. Aqui nós somos diferentes, sim. Nós somos assembleianos, sim. Nós somos crentes, acreditamos no batismo do Espírito Santo, sim. Nós acreditamos que Deus dá visão, sim. Nós acreditamos que Deus é milagreiro, sim. Nós acreditamos que Jesus cura, salva. Nós acreditamos ou não, pastor? Qual é aquela passagem que diz assim? As coisas velhas, e eis que tudo. Qual que é a passagem, irmão? As coisas. As coisas velhas, as práticas antigas, a roupagem antiga tem que ficar no passado. O presente é de santidade, é de unção, é de palavra, é de fé. Porque o nosso futuro é glorioso, mas depende do nosso presente. Não adianta você trazer tudo lá do passado, aquele passado de pecado, aquele passado de bebedeira, aquele passado de prostituição. Isso acabou. Deus tem novidade de vida para você e para mim. Aleluia, Jesus. Vou adiantar. Mudou de vestes, né? Qual foi a outra coisa, irmãos? Rapidinho, só para me acabar aqui. Aleluia, Jesus. Entrou na casa do Senhor. Oh, Jesus. Davi era uma pessoa que amava a casa de Deus. Ele escreve um salmo e diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Custódio postou uma passagem, uma mensagem no grupo dos varões, não sei se ele lembra, não sei se alguém lembra, que nós arrumamos tantas desculpas para não estar na casa de Deus. Não, hoje eu estou cansado, não vou. Não, o meu dedinho mindinho está doendo, não vou. Trabalhei demais durante o dia, minha mente está cansada, não vou. Lauro me testificou aqui agora. Daíus, o diabo não queria que eu viesse aqui hoje. Me deu uma dor de cabeça. Mas eu falei assim, ei bichão, vou para a igreja. Verdade, Lauro? Irmãos, não deixe de vir à igreja. Eu gosto tanto de ver aqueles irmãos que são pessoas assíduas na casa do Senhor. Às vezes, não tem condições, às vezes não tem. Trava o trânsito, trava tudo, não tem como você chegar aqui. Mas quando você puder, irmão, faça um esforço. Vem na casa de Deus. Porque aqui, na casa de Deus, muitas pessoas falam mal. Não, eu não vou na igreja, não vou quinta-feira. Porque quinta-feira quem dirige é o Adailson, quem prega é o Edson. Porque quem dirige é o Ismael, quem prega é fulano. Não vou na igreja, eu vou na casa da irmã Chiquinha, porque lá tem revelações. Irmão, lugar de tratar crente não é na casa de outro crente, não.
Lugar de tratar crente não é na casa de quem tem visão por aí, não. Lugar de tratar crente é na casa de Deus. Aqui nós temos o pastor. Aqui, falem mal. Aliás, não falem, para de falar mal. Tem obreiros. Aqui tem círculo de oração, aonde tem mulheres de joelho dobrado, orando por nós todos os dias. Você está com problema, vem para o círculo de oração, pedir oração para as irmãs que estão pagando um preço aqui. Aqui tem escola bíblica dominical. Aqui, irmãos, tem pessoas que estão torcendo para o seu bem. Estão consagrando a vida para te ver feliz. Estão perdoe-me, expressei-me mal. Não estão perdendo o tempo, estão gastando o seu tempo na presença de Deus, orando por você. A irmã, sua sogra, Jovelina é quase uma mãe para mim. Ela é mãe da Aldenaí, mas é quase uma mãe para mim também. Ela me viu crescer. Aqui na igreja, ela orava por mim quase todos os dias. Saiu daqui, continuou, foi lá para baixo, e lá ela continuou orando. Voltou para cá e falou assim: irmão Adailson, nunca parei de orar por você e pela sua família. E hoje, irmão Adailson, eu adoto o seu filho como meu neto, eu oro por ele todos os dias da minha vida. Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E que possamos fazer igual Davi, tomar uma atitude. Cair, todos nós estamos sujeitos. Agora, tomar uma atitude e levantar-se não é fácil. Obrigado, pastor, que Deus abençoe o Senhor. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Amém. Lá bem atrás, há muitos anos, um certo irmão cantou um hino assim, ó. Mesmo não sabendo ler, somar, escrever, ignorante no saber material, eu fico alegre e contente quando vejo um crente cheio do poder pentecostal. Uma palavra revestida de poder, uma palavra com poder celestial, uma palavra pode converter o mundo, uma palavra com poder pentecostal. Amém? Ouvimos uma palavra maravilhosa, uma palavra de raízes, uma palavra que leva para o céu, uma palavra que conserta a vida do errado. O que o irmão Adailson falou aqui é verdade. E está havendo uma luta contra falar a verdade. Está havendo uma guerra. Ontem nós tivemos uma reunião e disse que tem um pastor aí no Ministério de Vila Nova que falou assim: eu vou mudar tudo. Esse negócio de cantar hino da harpa, nós vamos acabar com isso. Vamos acabar com o hino da harpa e nós vamos mudar o sistema. Vamos mudar. Então, o trem está de jeito. Tem gente que está lutando mesmo. Quer acabar com o restinho de marca que ainda tem. Ele quer erradicar, quer tirar. Irmãos, mas a marca da pureza só vai entrar no céu quem estiver puro, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E nós temos que fugir mesmo, irmãos, correr do pecado. Enquanto o irmão Adailson falava, eu lembrei de José, e até conversei aqui com o irmão Edson. Tadinho do José, rapaz. José sofreu demais. José sofreu, gente. Se fosse hoje, o camarada estava procurando aí um psicólogo, ou um psiquiatra, e tem um outro negócio aí que a pessoa, um terapeuta, estava procurando um terapeuta para ficar conversando, porque ele foi perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, chegou lá,
na casa do homem que comprou ele, a mulher virou uma tentação em cima dele. Ela ficou igual carrapato na barrigueira, em cima dele, aquela tentação para derrubar o rapaz, mas ele era crente. E ele falou, não faço isso não. E aí a camisa dele, ela grudou assim que a camisa ficou na mão dele e ele correu. Assim mesmo foi acusado, condenado. Mesmo fazendo certo, foi parar na cadeia. Mas Deus falou todo do seu lado, José. E José se tornou governador do Egito. Dominou tudo. Foi um homem muito usado por Deus. Compensa, irmãos, a gente fugir, viu? Não aceite o erro como se fosse coisa normal. Não aceite. Fuja. Corre. Esse trem é terrível. É terrível. Talvez um prazer de 5 minutos. 5 minutos que a pessoa tem aquele prazer. Depois, é um amargo. É como se tivesse alguém socando uma faca no rim. É terrível. Glória a Deus. Glória a Deus. Engraçado, tinha um negócio falando comigo aqui. Não sei o que foi, não. Estava falando aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos terminar agora. Eu só quero lembrar os irmãos, aqueles que pegaram aqueles carnês, devolve, mas devolve preenchido. Não devolve ele vazio, não. Tem gente que está entregando, ficou com ele esse tempo todinho. E aí está entregando ele do jeitinho que pegou. Aí é ruim, né? Esse dinheiro não é para mim, não. Esse dinheiro é para a obra de Deus. E além disso, a pessoa, por causa de R$200, a pessoa está perdendo a chance de ganhar um carro novo. Eles vão jogar assim para cima, aqueles cupons, e aí pega um. Então é sorte. Se a sorte for sua, vai pegar e ler seu nome lá, ó. Fulano de tá. Pronto, ganhou o carro. E quem vendeu, ganha também. Né? Quem comprou, ganha, e quem vendeu, ganha. E então, nós ainda temos uma lista grande de pessoas que estão com carnê. E tem pessoa que foi embora daqui e carregou o carnê. Foi para outra igreja e o carnezinho grudado, né? Não devolveu, não. Foi embora com o carnê, né? Da outra vez, teve um rapaz aí que ele saiu da igreja, eu tive que ir atrás. E ele vendeu 3 cupons. Falou, ó, pastor, eu vendi 3 cupons, mas o dinheiro que eu vendi aqui, eu gastei ele. E aí eu vou entregar para o senhor. Eu falei, tá bom. Tirei os R$30, paguei do meu bolso e comprei o restante. Eu faço isso não é para aparecer, irmão. Quero que vocês entendam. Quero que entendam. O que eu tenho hoje, que Deus me deu, o que eu tenho hoje, foi Deus que me deu. Tudo. Inclusive a vida. Eu já contei para os irmãos que eu estava prestes a acabar com a minha vida e Deus me deu ela. Então, tudo que eu tenho é de Deus. Por que eu vou ficar com murrinha, gente? Olha, eu saí lá, irmão, de um lugar que eu estava passando fome. Vocês já viram essas pessoas dormindo na rua? Era daquele jeito. Meu pai era mendigo, pedia esmola. Sabe o que é mendigo? Pedir esmola. Não tenho vergonha, não. Minha mãe bebia cachaça. Deus me tirou de lá. Agora me coloca aqui numa honra dessa. Aí agora o que ele me deu, eu falo, isso aqui é meu. Isso aqui é meu porque eu lutei e tal. Que lutei que nada. Se Deus não me dá vida, não tinha condição de nada. É Deus que me dá tudo. É Ele que cuida de mim.
Então, por isso eu amo. Dessa vez agora, eu comprei 10 cupons. Comprei 10 cupons. Aliás, 10 carnês. Cada carnê tem 20 cupons. 2.000. Então, eu comprei. Eu ainda nem preenchi. Não preenchi. E se não preencher, eu não estou nem aí. Não estou atrás de carro, de ganhar carro, não. O meu negócio é querer ajudar na obra de Deus. Eu quero é ajudar, porque Deus me ajudou demais, tem me ajudado muito. Eu quero é cooperar. Quando alguém está fazendo uma campanha, eu falo, ó, está aqui. Eu já sou o primeiro. Essa não é. Líder de varões, quando veio com aquele negocinho, o que eu fiz? Eu pago adiantado, pago tudo adiantado, para não ficar dívida. Depois eu esqueço, o pastor Sebastião não pagou isso. Quando sai meu pagamentozinho, eu vou lá no tesoureiro e entrego primeiro. É o dízimo. Entrego o que é de Deus, que eu fico tranquilo. Amém? Desculpa, mas se tiver aqui alguém que pegou o carnê, devolve ele, preenchido. Traga o dinheiro, esse dinheiro vai ser usado na obra de Deus. Eu creio que a semana que vem, eu não tenho certeza, acho que a semana que vem será colocado ali aquele parapeito ali. Eu não sei como é que chama, né? Eu vou chamar de parapeito. Como é que chama você que é pedreiro? É aquele negócio que vai ser, parapeito. Vai ser colocado. E ele é o seguinte, ele é inox. É inox. E aí, vai colocar o vidro. Agora, ele vai trazer o orçamento com o vidro e sem o vidro. Quer dizer, o vidro por nossa conta. Aí nós vamos lá, o meu filho disse que tem um lugar ali que eles vendem na fábrica, preço de fábrica, vende o vidro. Agora, conforme o preço que eles fizer lá e o preço que ele der aqui, então nós vamos deixar que ele coloca. Ele quer ajudar. E sabe como que é o pagamento que ele falou? Ele falou, porque eu estou contando que a gente ajunta esse dinheiro dos cupons, na hora que ele entregar, a gente paga ele, acabou. Eu gosto é que a igreja não fique devendo. É assim que eu gosto. Não gosto de igreja com dívida, não. Gosto que a igreja não fique devendo. Eu não gosto de dever. E aconselho os irmãos, foge de dívida. Foge de dívida. Quem é aposentado, quando alguém te oferecer, não, vem cá que tem um dinheiro aqui para você, foge. Corre disso. Então, ele disse assim, pastor, vou colocar aqui, pastor, o senhor vai pagar do jeito que a igreja puder. Não tem tempo, não. Vocês vão pagando de pouquinho, vai pagando até que tá. Mas aí eu gostaria que a gente tivesse o dinheiro dos carnês, que aí ele colocava, está aqui o seu dinheiro. Vai dar, parece que, uns 3.000 e pouco. 3.000 e pouco. Não é muito dinheiro. 3.000 e pouco. Aí a gente vai lá e paga ele todinho, fica livre disso, né? Glória a Deus. Amanhã, nós vamos ter, na parte da tarde, às 15h30, a tarde da bênção. E é bênção mesmo. Você que não está trabalhando, está tranquilo, venha para cá, viu? Vamos estar juntos aqui. E na quinta-feira, teremos aquele culto abençoado. Vai começar aqui um trabalho que o irmão Edivaldo, ele vai fazer um estudo numa epístola, numa carta de Paulo, ele vai fazer o estudo, cada quinta, um capítulo, e aí vai comentar sobre este capítulo. Venha participar, e sexta-feira nós teremos oração, começando às 20h, terminando às 9h. Amém? Amanhã à noite. Só complementando aqui de amanhã, que está tendo um trabalho aqui dos adolescentes, toda quarta, e está uma bênção, das 20 às 21.
A paz do Senhor para a igreja. Tenho 3 avisos aqui, até já falamos sobre isso. Um deles é para todas as mulheres que estão aqui hoje, mulheres abençoadas, escolhidas por Deus. No dia 8, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E sempre tem os trabalhos para estar comemorando dentro da igreja. Então, a irmã Maria Ferreira, a equipe da liderança de mulheres, está organizando para ter aqui uma comemoração na sexta-feira próxima, dia 9, às 19h30. Em função de dificuldades financeiras, não foi possível assim não pedir ajuda. Então, a irmã Maria Ferreira colocou um valor, estipulou um pequeno valor de R$5. Se alguém não puder, não deixe de vir por isso. Mas quem puder cooperar, por favor, procure a irmã Zizi, a irmã Maria Ferreira mesmo, a mim, e nós estaremos cooperando, ou seja, adquirindo esse dinheiro, guardando para as despesas. E eu quero pedir para todas as irmãs que estão aqui, assim, a hora que terminar o culto, para as irmãs ficar um pouquinho. Eu só quero falar um outro assunto com as irmãs, mas é muito rápido. Não vou atrapalhar as irmãs irem embora. A melhor idade também, na direção do irmão Jair, irmã Sueli, e tem mais outros companheiros nessa equipe, estará promovendo, o primeiro encontro será no sábado. Foi colocado aqui, já inclusive distribuiu aí os convitinhos, o horário das 18 horas. Mas o irmão Jair estava comentando que está um pouco cedo. Então, pode colocar 19 horas, irmão Jair? Então, mudou um pouquinho o horário. Estava sendo colocado 18, vai ser às 19 horas aqui na igreja. Venha, você que tem acima de 60 anos, venha cooperar, venha estar junto aqui para participar deste trabalho. É uma bênção. Acima de 50. Todos que têm acima de 50, venha cooperar. O outro aviso, nós já falamos sobre ele, é da pamonhada, que nós estaremos promovendo no dia 17 de março, e nós precisamos da ajuda dos irmãos, estar adquirindo essas pamonhas, porque senão emprega dinheiro e ele fica empatado, se a gente não conseguir vender, então aí não tem fruto. E é para ajudar, nós temos 4 casais, que eles estão aqui, vindo aqui para a nossa igreja, e eles precisam casar. Tem alguns que já estão vindo, mas não são casados ainda. Inclusive, um casal de amigos do irmão Antônio e irmã Betina também não são casados, e nós estamos querendo ajudar esses casais, para que eles possam entrar em comunhão com a igreja. Alguns não são batizados, batizar. Então, nós precisamos. Hoje a irmã Geniele não está aqui, mas tem uma lista. Os irmãos podem nos procurar. Olha, eu quero tantas pamonhas, nos ajude, porque nós estamos fazendo isso contando com o apoio, porque o apoio de cada um em separado não pesa individualmente. Mas se deixar por conta, a igreja está tendo outros compromissos e nós não temos essa condição financeira na igreja. E também nós pedimos umas fraldas, para o irmão da Lígia, a esposa dele está grávida. Então, quem puder, nos procure, porque nós estaremos emprestando para Deus. Estamos beneficiando alguém e o Senhor recompensa de forma grandiosa. E nós já agradecemos aqueles que já cooperaram, já nos procuraram, que Deus recompense. E ainda estamos aguardando aqueles que puderem, nos procure, por favor. Eu agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé, irmãos, terminar. Querido Deus, em nome de Jesus, teu amado Filho, nós te louvamos, Pai, agradecendo ao Senhor por tua graça, bondade, misericórdia e amor, pedindo que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares,
Guarda, Senhor, livra, Pai, de todo perigo, livra dos ladrões e salteadores, livra da tristeza, da angústia, livra da depressão, livra, Senhor meu Deus, dos problemas, Senhor meu Pai, que afeta cada lar, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja, para abençoar e para, Senhor meu Deus, progredir a tua igreja, em nome de Jesus. Os irmãos que não tomaram ceia, o irmão Caetano vai dar ceia aí. Pode, irmão Caetano? Irmão Caetano vai dar ceia. Inclusive, irmão Caetano, eu gostaria que o senhor arrumasse aquela maletinha, que tem uma irmã ali no Alice Barbosa, que não pôde vir, e ela não pôde vir hoje também, ficou sem a ceia. E eu prometi que iria levar a ceia para ela amanhã, viu? O nome dela é Maria. Então, nós vamos levar. E se o senhor puder arrumar para mim, eu fico agradecido. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui na terra, não só agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.